Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez por semana, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série Apresentando Pensadores. Neste vídeo nós vamos estudar sobre um autor neoplatônico chamado Jâmblico. Nós vamos ver um pouco, ou iâmblico, alguns falam iâmblico também. Nós vamos ver um pouco da teurgia, né? Do que ele propõe, que são os rituais sagrados entendidos aqui. A gente vai explicar em que sentido, né? Qual que é ritual sagrado. Mas nós vamos explicar então o que seria a teurgia na perspectiva de Jâmblico, que tem a ver com a pergunta, né? Se Deus ele é imutável, se Deus ele é eterno, se Deus ele não sofre de emoções, para que servem os rituais sagrados? Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Então vamos pensar o seguinte, por que a gente ora? Por que a gente faz rituais? Por que a gente faz sacrifícios? Vamos pensar nas diversas religiões, né? Que eu penso num sentido bem amplo. A maioria das religiões, ou praticamente quase todas, tem algum tipo de ritual sagrado. Então, ou oração, uma prece, louvores, hinos. Mas vamos pensar o seguinte, faz sentido ter rituais sagrados se você é um teísta clássico? O que é um teísta clássico? Um teísta clássico é alguém que acredita que Deus é onipotente, onisciente, onibenevolente, ou seja, ele tem todo o poder, ele conhece todas as verdades, ele é todo bondoso, mas esse Deus também é impassível, ou seja, ele não sofre de emoções, ele é imutável, ou seja, ele não muda, ele é essencialmente o mesmo, ele é eterno. Então vamos pensar o seguinte, para que servem rituais sagrados se Deus não sofre de emoções? Porque vamos pensar o seguinte, algumas religiões fazem sacrifícios. E aí se você pergunta para que serve esse sacrifício, alguns vão dizer, esse sacrifício tem o objetivo de aplacar a ira divina. Ira? Como assim ira? Deus não tem emoções. Vamos pegar um outro exemplo, né? Quando eu faço uma oração e eu peço para Deus alguma coisa, eu peço assim, Deus, eu queria orar para ti, para que o Senhor me abençoasse, para que o Senhor ficasse comigo. Como assim? Mas Deus não é imutável? Deus não é um ser que não muda? Então como que eu posso fazer orações para Deus? Deus não muda. O que ele decidiu está decidido. Se eu orar ou não orar não vai fazer diferença. Se Deus decidiu, por exemplo, que eu vou passar no vestibular, se eu orar eu vou passar. Se eu não orar eu também vou passar. Porque minhas orações não têm o poder de mudar a vontade de Deus. Então se minhas orações não têm o poder de mudar a vontade de Deus, para que eu preciso orar? Outra questão, né? Se for a vontade de Deus que eu passe no vestibular, eu vou passar. E por aí vai. Outros exemplos, né? Hinos, louvores. Por que um Deus que é onipotente, onisciente, onibenevolente, autossuficiente, que não precisa de nada, ele vai precisar de orações, de louvores, de adorações? Para que isso? Para que um Deus vai querer culto? Para que um Deus que não precisa de nada vai querer culto dos humanos, que são muito inferiores a ele? Então, outra questão, né? Para que culto? Para que louvores a um Deus que é soberano, que é supremo, que é muito acima de nós? Para que ele precisa do nosso louvor? Nós também podemos pensar nas orações que a gente faz também, pedindo perdão, nas preces de misericórdia que a gente ora a Deus. Para que a gente pede perdão para Deus? Deus se ofende? Quando eu faço alguma coisa errada, Deus fica ofendido? Não, né? Porque Deus não tem emoções, ele não fica ofendido. Então, assim, parece que quando a gente pega o teísmo clássico, parece que a gente deveria, então, não ter uma religião voltada para rituais. Parece que é a conclusão lógica, assim, se Deus é o que o teísmo clássico diz, se Deus não tem emoções, se Deus é um espírito puro, se Deus ele é supremo, se Deus ele é imutável, se Deus ele é eterno, então não faz sentido orar, não faz sentido louvores, não faz sentido preces, não faz sentido sacrifícios, não faz sentido culto. Só que o Jâmblico, né, quem fez essa crítica, ou quem levantou essas questões foi o Porfírio, e o Jâmblico vai responder essas questões, né, num livro dele sobre os mistérios, ele vai responder essas questões. Aí, eu vou ler eu vou falar um pouquinho do que ele fala, né. Primeiro ele vai discutir lá no livro dele sobre os mistérios, ele vai começar a falar da hierarquia que a gente tem na realidade, né, quando a gente considera que existe Deus, que é o Uno, que é o bem supremo, existem os deuses, que emanam de Deus, existem os daimons, que são os espíritos intermediários entre Deus e os humanos, existem os heróis, que estão mais próximos dos seres humanos, mas mesmo assim tem um grau mais elevado, existem as almas, e aí vai incluir as almas humanas. Então vamos pensar numa hierarquia
de como as coisas emanam de Deus. Nós temos Deus como sumo bem, acima do ser, o uno. E desse Deus, que é o uno, o bem, emanam os deuses. Esses deuses são, então, emanações do Deus Supremo. Depois dos deuses, nós vamos ter os daimons, né, que são os espíritos. Depois dos daimons, os heróis. Depois dos heróis, as almas humanas. E essas almas, né, vão ser colocadas em um corpo. E o que é importante da gente começar a pensar também é que toda a relação nessa hierarquia envolve uno e múltiplo. Então nós temos um único Deus, do qual emanam múltiplos deuses. Nós temos talvez um único daimon, do qual emanam os vários daimons. Nós temos um herói. E nós podemos pensar assim, existe a alma única, da qual emanam as diferentes almas. E aí a gente vai ler, né? Eu vou ler um trecho aqui, para a gente pensar como que se encaixa a teurgia nessas relações. Por que a gente faz rituais sagrados, se os deuses ou Deus é impassível, se Deus é um ser que não sofre de emoções, que ele não muda, que ele é eterno. E aí o Jâmblico vai dizer assim, no seu livro sobre os mistérios: é o Hermes que se atribui à organização das primeiras cerimônias religiosas e à ordenação dos ritos sagrados que ainda são praticados. O conhecimento transmitido por Hermes não é meramente humano, mas uma participação na sabedoria divina que ele compartilha generosamente aos homens. Aqui tem um debate sobre quem é esse Hermes, mas provavelmente é o Hermes Trismegisto. O Hermes Trismegisto, ou Hermes 3 vezes grande, é uma figura mítica que teve contato com os deuses egípcios, por exemplo, teve contato com a sabedoria profunda. Mas temos aqui um ser quase que divino, que ele entregou aos homens as cerimônias religiosas. Por que o Jâmblico fala isso? Para mostrar que as cerimônias religiosas, elas não surgem, pelo menos as cerimônias religiosas legítimas, elas não surgem de práticas humanas. Então vai ser um primeiro ponto. Os rituais sagrados, os hinos, as orações, as oferendas, os sacrifícios, eles não foram invenções dos seres humanos. Eles foram entregues pelo Hermes Trismegisto. Eles foram entregues pelo próprio divino. O próprio Deus entregou aos homens essas cerimônias. Aqui não é qualquer cerimônia, a gente vai ver um pouco disso. Mas o que é importante da gente ter em mente é que as cerimônias religiosas, elas não foram invenções dos seres humanos, mas elas foram entregues pelo divino. Então isso já muda um pouco o quadro, né? Porque então os rituais sagrados são coisas que a gente pode abandonar se eles foram entregues pelo divino. Aí depois o Jâmblico também vai fazer uma distinção entre 3 tipos de teologia, ou 3 elementos da teologia. Uma que ele vai chamar de teologia natural, outra que ele vai chamar de teologia revelada e outra que ele vai chamar de teurgia. E aí essa teurgia, né, que vai ser importante para a gente. Porque primeiro a gente tem a teologia natural. O que é a teologia natural? Teologia natural é uma tentativa de conhecer Deus por meio do raciocínio filosófico, por meio da razão natural. Então, quando eu, por exemplo, pego um argumento do Aristóteles que fala que precisa existir um motor imóvel, o que eu estou fazendo? Eu estou usando a razão para conhecer algo sobre Deus. Então, a teologia natural é o uso da razão filosófica para conhecer Deus. Só que o que é importante que a gente tenha em mente? A teologia natural ela não é perfeita. Nós podemos cometer erros de raciocínio. Nós podemos cometer erros filosóficos. Então, quando eu estou na teologia natural, eu ainda estou suscetível a erros. Outro elemento é a teologia revelada, que são os textos sagrados. Deus revelou certas coisas, né? E aí, dependendo da sua religião, você tem um certo texto sagrado. Se você é cristão, por exemplo, você acredita na Bíblia. Se você é islâmico, talvez você vai acreditar no Alcorão. Mas o que a gente tem é que os textos sagrados são a teologia revelada. E essa teologia revelada, na verdade, ela é a interpretação dos textos sagrados. Então, quando eu tento interpretar, vamos supor que eu sou cristão. Se eu interpreto a Bíblia, é claro que o Jâmblico não era cristão, mas estou dando um exemplo com o cristianismo para trazer mais próximo da gente, para a gente entender. Então, quando eu pego, por exemplo, a Bíblia, eu posso interpretar a Bíblia, mas eu posso interpretar errado, não posso? A Bíblia, inclusive, tem várias interpretações, tem um debate de interpretações. Então, a teologia da revelada não é perfeita, porque você pode cometer erros de interpretação dos textos sagrados. E aí nós temos a teurgia. A teurgia são os rituais sagrados dentro da perspectiva que eu vou trazer aqui, que eu ainda vou explicar o que é. Mas os rituais sagrados são um dom que Deus deu para a humanidade, e uma maneira da humanidade se relacionar com o divino que já não está tão suscetível a esses erros. E eu vou explicar por quê daqui a pouco. Por quê? Mas aí o Porfírio ele vai criticar justamente a teurgia, os rituais sagrados. Ele vai dizer assim,
né, que não faz sentido no teísmo clássico, né? Deus não muda, Deus não tem emoções, Deus não... Mas aí o Jâmblico vai responder esses problemas que o Porfírio, que é um outro neoplatônico, teria levantado. Então, vou ler o que o Jâmblico fala. A eficácia dos rituais reside na própria ordem divina, que é imutável e perfeita. Os símbolos usados nos rituais são expressões dessa ordem e funcionam como veículos para a nossa elevação. Então perceba o que ele está dizendo. Na teurgia, na ideia de rituais sagrados que está sendo proposta aqui, a eficácia desses rituais não está em mudar Deus. A eficácia desses rituais não está em alterar algo na ordem divina. Pelo contrário, esses rituais são expressões da ordem divina, que é imutável e perfeita. A função dos rituais não é mudar Deus, é expressar a ordem divina. Então, por exemplo, né, quando eu faço um ritual, sei lá, vamos supor que eu vou fazer um ritual que encena alguma coisa, eu posso usar esse ritual para encenar o poder divino, eu posso usar esse ritual para encenar a sabedoria divina. A função do ritual é expressiva, ela não tem o poder de modificar Deus. Então, claro, eu não sou... o Jâmblico não era cristão, mas eu vou trazer um exemplo com o cristianismo para a gente trazer um pouco para mais perto de nós, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa missa católica, nós temos ali na missa católica toda uma encenação sacramental sobre o sacrifício de Cristo. A gente tem alguns rituais que mostram o poder de Deus. A função desses rituais, se você for um sacramentalista católico, talvez você ache que realmente a função desses rituais é trazer o perdão de Deus, é trazer... Mas se você fosse um teúrgico, você não iria ver esses rituais assim. Você iria ver esses rituais não modificando nada em Deus. Esses rituais é mais para expressar coisas do divino, expressar o amor de Deus como uma disposição, não uma emoção, expressar a unidade com o divino. Mas esses rituais, o propósito deles não é mudar Deus, é mudar você. Isso que é importante na teurgia. O propósito dos rituais não é mudar Deus, é mudar você. Então, quando você participa, por exemplo, de uma Eucaristia na Igreja Católica, se você fosse pensar que é uma teurgia, você não ia pensar que você está tomando a Santa Ceia para Deus te perdoar. Você ia pensar que você está tomando a Santa Ceia, comendo pão, bebendo vinho, para você aprender a se modificar, a se perdoar, a se transformar. Vou ler um outro trecho, né, que diz assim, do Jâmblico. Os rituais não transformam os deuses. Eles nos transformam, elevando-nos acima das limitações humanas e aproximando-nos da perfeição divina. Então, por que a gente ora? Por que um teúrgico, né, uma pessoa que entende os rituais sagrados dessa maneira, ele ora? Ele não ora para mudar Deus, ele ora para mudar a si mesmo. Orar, né, a gente sabe, tem um efeito bastante terapêutico, né? O Jâmblico vai até citar outras coisas que têm um efeito terapêutico, que é uma encenação, mas mas é importante para que a gente expresse essas emoções. Então, quando eu vou no teatro, por exemplo, e eu expresso emoções, quando eu vejo um filme que tem tiros, ou um filme que tem tortura, eu posso expressar ali emoções que, se eu expressasse de maneira real, seria um problema. Mas naquele contexto eu posso expressar de uma maneira saudável essas emoções. Então, quando eu considero os rituais, eles são uma forma de expressão das emoções que permite com que a gente mude. Quando você ora com o coração contrito, quebrantado, isso não é para Deus mudar, é para você. Você está trabalhando os seus sentimentos, você está trabalhando o seu arrependimento, você está trabalhando uma consciência maior dos seus pecados. Então, por exemplo, né, quando eu oro, quando eu faço uma oração, não é para Deus me perdoar, é para que eu aprenda a me modificar, a ter consciência do que eu errei, a ter consciência do que eu preciso melhorar. Orar também tem esse aspecto terapêutico, que a gente fala, e falando a gente elabora o que a gente sente. Então não devemos achar que as orações mudam Deus. Quando a gente ora pedindo alguma coisa para Deus, na verdade o que a gente está expressando é uma confiança na ordem divina. A gente não está achando que realmente Deus vai mudar por causa dessa oração. Né? Aí o Jâmblico vai dizer uma coisa bem interessante, que aí a gente vai poder diferenciar a teurgia de outros rituais sagrados, que não são teurgia. Ele diz assim,
Aqueles que criticam a teurgia como superstição não compreendem a diferença entre magia vulgar e os ritos sagrados que refletem a ordem divina. É muito comum a gente ver algumas pessoas falando assim, que sempre que você faz uma oração, isso é um tipo de magia. Porque é um tipo de jeito de você tentar modificar as coisas. Né? Existem magias que você fala códigos, sei lá, você recita um mantra, ou você recita alguma coisa, e isso muda alguma coisa na realidade, como se a palavra tivesse poder. E tem muita gente que vê a oração como se fosse isso, como se fosse magia. Inclusive, há pessoas que criticam, né? Falam assim, a gente chama de magia o que é diferente da nossa religião. A gente chama de magia o que é diferente da nossa religião, e o que é da nossa religião a gente chama de milagre. E aí alguns vão dizer assim, não, a oração, por exemplo, é uma magia. Porque a oração você fala algumas palavras tentando mudar a realidade. Se você é uma pessoa teúrgica, se você tem uma noção teúrgica dos rituais sagrados, então você não pensa assim, oração não é magia. Oração não vai mudar nada na realidade. A não ser você mesmo. Mas oração não muda Deus. Oração não torna Deus favorável a você. Então, aqueles que criticam os rituais sagrados da teurgia como se fossem magia, não entenderam o que são esses rituais sagrados. Né? Deus não se ira para que a ira dele precisa ser aplacada. A gente fala de ira de Deus como uma metáfora, um antropomorfismo, o antropopatismo, ou seja, a ideia de falar de Deus como tendo emoções, mas ele não tem, para que você aprenda a modificar os seus comportamentos. Quando a gente fala seu comportamento despertou a ira de Deus, na verdade o que a gente quer dizer é que seu comportamento infringiu a justiça divina, que seu comportamento foi contra a ordem moral de Deus. Não quer dizer que realmente ofendeu Deus, que Deus ficou triste, ficou ofendido. É uma linguagem para você aprender que o que você fez foi errado. E quando a gente pensa em fazer um ritual para aplacar a ira divina, não devemos achar que literalmente Deus fica irado e precisa ser aplacado. É você que precisa entender que o seu comportamento errado transgrediu a ordem moral e que você precisa se arrepender e precisa mudar. Os rituais têm como objetivo expressar isso, expressar essa ordem moral, expressar essa ordem divina. E não modificar Deus ou alguma coisa assim. É para modificar você. Por isso, rituais sagrados numa perspectiva teúrgica não são magia, não são feitiçaria, não são coisas para mudar as coisas. Então, aqueles que criticam a teurgia como superstição não sabem a diferença entre magia vulgar. E aí, talvez hoje, a maioria do que as religiões fazem é magia vulgar. Talvez boa parte do que os cristãos fazem seja magia vulgar. Se você é cristão e acha que a sua oração realmente muda Deus, você está fazendo magia vulgar. Se você é cristão e você acha que realmente Deus fica irado e quando você vai lá no confessionário cumprir as penitências Deus te perdoa, você está fazendo magia vulgar. Você não tem uma visão ainda nobre, suprema e clássica de Deus. Por outro lado, se você sabe que Deus é imutável, impassível, você vai continuar fazendo os seus rituais. Você vai continuar orando, cantando louvores, mas agora com um propósito diferente. Com o propósito de que isso reflita, expresse a ordem divina e modifique você. Por isso agora nós podemos, depois disso tudo, definir o que é teurgia. E eu vou trazer uma definição que é do Gregory Shaw, que ele vai dizer assim: teurgia é a praxis que permite às almas moverem-se da experiência da corporeidade para a participação na alma cósmica, onde sua particularidade é reestabelecida na unidade do todo. Então perceba o que é a definição de teurgia. Teurgia é uma praxis, ou seja, praxis é uma palavra que envolve tanto teoria quanto comportamentos práticos. Então é uma prática teórica, é uma prática embasada, teoricamente, que permite com que as almas... Perceba que não é para Deus, é para as almas essa prática. É para as almas moverem-se da experiência do corpo para a participação na alma cósmica. Lembre que eu falei lá da questão do uno e do múltiplo, que na verdade existe a unidade primeiro, depois a multiplicidade. Portanto, se existem múltiplas almas, é porque existem uma única alma na qual todas essas almas participam. Só que essas almas, né, em algum momento, elas são colocadas num corpo. E é fácil que, estando em um corpo, a alma se esqueça da sua origem. E um dos papéis dos rituais teúrgicos é que a alma
se desprenda um pouco da experiência do corpo e se una ao divino e se una à alma cósmica, participando da comunidade dos deuses. A alma não é mais alienada pela matéria. Então, a função dos rituais sagrados é modificar você. Isso que é importante, né? Isso que é a teurgia. A teurgia, portanto, é a prática dos rituais sagrados dentro da compreensão de que o papel dos rituais sagrados não é modificar Deus, mas é modificar as almas. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse tópico nos comentários. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho a fim de receber novas notificações, compartilhe o vídeo com quem possa se interessar e na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo. E até mais!